tudo bem? Como você tem passado? Como têm sido os seus dias? Eu sou a professora Ana Carol e eu vou estar com vocês hoje numa aula que é a aula do projeto Mãos na Massa. E eu estou com o componente de língua estrangeira. Prof, nós vamos falar inglês? Espanhol? Árabe? Não, nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas e eu vou te contar algumas coisas que acontecem pelo mundo aí acerca de um determinado tema. Antes da gente começar, eu vou pedir por gentileza para você pegar o seu material e fazer a anotação dessa aula de hoje. Então, olha lá, eu já deixei prontinho ali para você só copiar. Vamos colocar a data de hoje, como de costume, e vamos lá colocar mão na massa, língua estrangeira. Eu vou te dar um tempinho, faz isso. Muito bem, fez o seu registro, deixa os seus materiais aí próximos a você. Quando a gente for utilizar, eu vou avisar, tá bem? Sente-se confortavelmente para a gente poder iniciar então com a nossa aula. Então vamos lá, vamos começar vendo quais são os materiais que nós vamos precisar para a nossa aula. Fica tranquilo, eu vou repetir várias vezes todos os materiais que nós vamos usar. Eu vou te avisar agora e depois, em um outro momento, a gente vai repetir tudo novamente. Não precisa ficar ansioso ou ansiosa, querendo correr pela casa para buscar tudo, tá bom? Como eu falei, o importante é você prestar bastante atenção para que, quando você tiver com os materiais reunidos, possa fazer tranquilamente. Então, olha lá, nós vamos precisar de folhas de sulfite diversas, só aquelas que você tiver aí na sua casa que possam ser utilizadas. Nós vamos usar também retalhos de tecido. Então, nesse momento é importante você perguntar para um responsável qual é o tecido que você vai poder utilizar. Eu vou te explicar depois tudo direitinho.
Vamos precisar de papelão, então você vai reaproveitar alguma caixa, alguma que tem aí na sua casa que possa ser reaproveitada ou aquelas que a gente costuma trazer do mercado com as compras. Vamos usar tesouras sem ponta, sempre, né? A tesoura sem a ponta, para não ter nenhum problema. Pincel. Vamos precisar também de tinta para tecido e aguache. Fica calmo que eu vou te explicar tudo depois. Nós vamos usar também tampinhas diversas, tampinhas de garrafa PET, tampinhas de produtos de limpeza, a que você tiver aí na sua casa disponível. Pede ajuda para o responsável que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Embalagem, eu vou sugerir para você aqui aquela dos ovos, onde eles vêm arrumadinhos quando chegam do mercado, e as de isopor, que são aquelas que normalmente a gente traz algum produto da rua, normalmente um alimento, e aí ela vem numa embalagem de isopor, a gente vai utilizar também. O rolo do papel higiênico, que é aquela parte final, né, que sobra quando o papel higiênico termina, sobra aquele miolinho, é aquele que a gente vai utilizar. Esse grupo de materiais que eu te mostrei, esse que eu selecionei aqui com o tracejado vermelho, que eu destaquei, são os que você vai precisar aí, com certeza, para poder desenvolver a atividade que a gente vai fazer. As outras são sugestões que eu estou te dando e eu também, ao longo aí da nossa atividade, vou te mostrar que existem outras possibilidades, mas o importante é ter esse primeiro bloco aí para poder desenvolver tudo. Vamos lá, então? Tá curioso para saber o que a gente vai fazer? Ficou? Tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente começar com a atividade de verdade, a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema bem interessante, que eu gosto muito e acho que você também deve gostar. Você já parou para pensar um pouco sobre as suas roupas? Sobre os acessórios que você utiliza? Você gosta de usar chapéus, boné, brinco, pulseiras, enfim, diferentes tipos de acessórios? Você gosta de escolher as suas roupas com bastante calma? Você gosta de combinar as cores? Tem cores que você gosta mais, cores que gosta menos? Ou não? Ou você não é muito preocupado com isso? Gosta de usar o que é necessário para ficar bem, para se aquecer ou para poder sair, sem precisar ficar se preocupando muito com isso? Quem é você? O que gosta muito, o que não gosta, o que se preocupa um pouco, o que se preocupa excessivamente, quer sempre estar com tudo combinando e na moda? Elas falam sobre você, elas refletem quem você é? Essas roupas falam sobre a sua personalidade? Se você é divertido, tímido, curioso, será que uma roupa é capaz de fazer isso? Pensa um pouquinho sobre isso. A gente já falou sobre os tipos que você gosta de usar, né? Pensa um pouco sobre eles aí, começa a lembrar do seu guarda-roupa e vai pensando sobre quais são os tipos de roupas que você costuma usar e que você gosta. Ou também aquelas que você gostaria de utilizar, né? Sabe por que a gente está falando sobre isso? Eu acho que você lembra que nós já tivemos uma aula que falava, né, sobre roupas e acessórios, mas especialmente falava sobre as roupas e os acessórios típicos de cada povo. Por quê? Porque roupas e acessórios falam muito a respeito de um povo e da sua identidade. Então, olha só, quando a gente está usando uma roupa, ela está falando um pouco sobre a gente. Quem nos olha pode entender um pouco sobre nós. Claro que isso hoje em dia não acontece tanto, porque as roupas acabaram que ficaram todas muito parecidas em todos os lugares do mundo. Mas houve um momento em que cada tipo de roupa, cada traje utilizado em cada país, em cada lugar, falava um pouco sobre cada povo. Por isso que elas eram tão importantes. E será que hoje também não é assim? Será que as roupas também não falam um pouco sobre cada lugar? No Brasil, por exemplo, são tantos lugares diferentes. Aqui onde a gente vive, no Paraná, em especial em Curitiba, faz um frio, né, quase o tempo inteiro. Então, o nosso guarda-roupa não é, por exemplo, como o de quem mora na Bahia, que tem um calor, tem praia, tem um outro clima, né? Então, a gente já consegue perceber um pouco essas pequenas diferenças. Pensa sobre isso. Agora, eu quero que você veja um vídeo que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o que é uma estampa étnica. Vai pensando sobre isso e a gente já volta a conversar. Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje é um quadro novo aqui no canal, que é o que é. Na verdade não é um quadro tão novo, porque o que é, eu vou falar sobre algumas tendências, alguns estilos. Eu já faço isso aqui no canal, né, tem alguns vídeos aí como estilo swag e tal, vou até deixar o do estilo swag aqui em cima. Mas agora eu resolvi dar nome aos bois, então esse vai ser um quadro aqui no canal, o que é. E no que é de hoje a gente vai falar o que é a estampa étnica. A estampa étnica é qualquer estampa que remete a uma outra etnia, uma outra cultura, um outro país.
E aí essa estampa é cultura lá, faz parte da etnia deles. E aí a gente de outros países, né, pega essa estampa e começa a usar. Ou seja, isso é estampa étnica. E as estampas étnicas mais conhecidas, mais faladas, mais usadas são as africanas, as turcas, as indianas. Eu confesso que eu curto muito as estampas meio chilena. Eu acho que são as estampas meio latinas. Cara, me amarrei demais nas estampas daquela parada. Então, isso é estampa étnica. Teve um vídeo aqui no canal, na verdade 2 vídeos, do Tendência de Inverno 2018, que eu mostrei 2 lojas que tinham essa estampa. Cara, e essa estampa, ela é muito maneira. Por quê? Ela acaba sendo uma estampa temporal. Porque, né, como é uma estampa de uma cultura, de um país, lá eles estão usando sempre. Então você ter uma estampa dessa, não é uma estampa tipo que sai de moda e tal, porque, né, eles usam lá sempre. Claro que existem, né, às vezes umas estampas que ficam mais em alta e tal, um estilo de estampa étnica que fica um pouco mais em alta, mas isso não tem problema você ter uma e você usar, né, em qualquer momento. É uma ótima opção de estampas, né, pra você sair ali do liso, sair do óbvio e sair do estampado, às vezes, sei lá, estilo essa que eu tô aqui do Game of Thrones, acaba sendo uma estampa, né, um pouco mais estilosa. E essa estampa, ela pode aparecer numa peça inteira ou só num detalhe, um detalhe no bolso, um detalhe na manga. Eu tenho visto bastante esse estilo de estampa com um detalhe na manga. Tem até tênis com essa estampa étnica, cara, achei muito maneiro, e tem até sapato, cara. Sapato com estampa étnica. É bem estiloso, é bem diferente, mas pra galera, né, que curte usar uma peça ou outra diferente, claro, né, que você não vai fazer uma mistura, né, usar vários tipos de estampa étnica. Enfim, esse vídeo é só pra falar o que é estampa étnica. Beleza? Tchau! Então, viu só um pouco sobre o que é uma estampa étnica, como elas falam sobre um determinado povo, fazem parte da cultura de diferentes povos, né? E a gente foi incorporando no nosso guarda-roupa. Lá no seu guarda-roupa tem algum tipo de estampa que é étnica, que pode ser atribuída a algum povo, a algum país? Depois você vai lá e olha e depois conta para alguém sobre essa roupa que tem uma estampa étnica. Hoje nós vamos falar sobre estampas, é o nosso tema em especial. E vamos falar mais de estampas africanas. Então a gente vai viajar para o continente africano. Eu tenho certeza que você conhece um pouco das estampas africanas e nós vamos conhecer uma determinada estampa, um tipo específico, porque são muitos, né? Então, como eu disse agora há pouco, nós vamos para o continente africano. Em especial, nós vamos para essa cidadezinha ali que eu estou apontando no mapa, chamada Gana, esse pedacinho ali do continente africano. Não esquece nunca, né, que o continente africano é composto por vários países, né? Ele não é um único país, são vários países que compõem esse continente. E hoje, em especial, a gente vai para esse país específico que é Gana e vai conhecer um pouquinho sobre uma das estampas de lá. Em especial, a gente vai para essa região aí, ó, que eu separei, que é a região Ashanti, que num outro momento da história pertencia a um povo que era denominado o povo Ashanti. Hoje, com a modernidade, com tudo, ela é conhecida como região, mas tem várias outras cidades que a compõem com outros nomes, não mais como Ashanti. Mas o povo Ashanti foi muito importante para essa região. Então, olha lá, algumas informações sobre esse povo. Uma característica, né, do povo africano é sempre o colorido, né, sempre essa alegria, a dança faz parte disso. Esse povo em especial ficou conhecido porque era muito disciplinado e era muito bom na questão militar, com as guerras, e por isso conquistou muitos territórios a partir disso, mas principalmente porque seguiam bem as regras, né, então eram muito disciplinados com tudo isso e por isso acabaram conseguindo várias coisas. Esse povo tem um patrimônio cultural imenso. Eu separei só uma coisa deles, que é o que a gente chama de adinkra. Adinkra é uma espécie de linguagem, então é uma forma de comunicação. A palavra significa a deusa alma, e adinkra é um conjunto de símbolos que são estampados em tecidos, esculpidos em peças de ferro, de madeira ou de cerâmica. É um conjunto de símbolos bem extenso, tem mais de 90. É uma linguagem, uma forma de comunicação. Por quê? Um único símbolo tem um significado e a junção de alguns símbolos também pode ser atribuído um novo significado. Então, é uma forma de expressar alguma coisa que eu quero, né, que eu gostaria de passar,
imprimindo isso no tecido, na madeira, no ferro. Então eles usavam esses símbolos para também se comunicar. Em especial, eles usavam esse material que a gente está vendo aí, ó, que é uma espécie de carimbo. Eles são estampados todos à mão por meio de selos, que nada mais são do que carimbos, e que são esculpidos em cabaças e mergulhados em uma tinta vegetal. A cabaça é um fruto, né? E é a partir dela que eles conseguem esculpir esses símbolos. Aqui talvez você já tenha visto o que a gente chama de cuia para tomar o chimarrão ou o tereré, que é feito muitas vezes da cabaça, o material é o mesmo. Se você não viu, quando puder, estiver navegando na internet, dá uma pesquisada que você vai poder ver, sempre com acompanhamento do responsável, não esquece. Então, o que eles fazem? Esse carimbo e aí mergulham em uma tinta vegetal que é produzida a partir de frutos, de carvão principalmente, para poder chegar essa coloração, que normalmente é um marrom escuro, um preto, e aí ele começa a carimbar o tecido. Olha lá como fica interessante, né? A composição dessas estampas, como é interessante. Então, olha lá, mais um pouco. E aí, basicamente, é isso que a gente vai fazer hoje. Claro que não com essa riqueza de detalhes que tem o adinkra feito lá na região de Gana, na África, né? Mas nós vamos chegar bem perto disso. Então, olha só, esses símbolos são estampados nos tecidos que eles usam, que fazem para as suas roupas. E como a gente conversou, falou um pouco sobre a identidade, eles trazem alguma mensagem, porque cada um desses símbolos tem um significado, né? Eles não são apenas pensados a partir da criatividade, por exemplo. Eles foram feitos e elaborados para trazer alguma mensagem. Então, esse, além de ser um tecido estampado, lindo, ele também tem algumas mensagens, porque cada símbolo traz um pouco disso. Então, olha lá mais um pouco para você entender como é isso. Então, eu posso fazer um conjunto de símbolos e aí, a partir disso, produzir uma estampa, ou posso apenas utilizar um único para poder fazer o tecido, e aí fica a critério. Olha que riqueza para poder combinar esses símbolos, as cores, então percebam bem como há uma riqueza, né, com as cores combinando com esses símbolos. É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai combinar esses símbolos, estes carimbos que nós vamos produzir, para poder customizar. Você já ouviu essa palavra? Ela anda meio na moda ultimamente. Todo mundo fala sobre customizar uma roupa, customizar alguma coisa para usar como decoração na sua casa, no seu quarto, né? Tem sido um termo muito utilizado. Ele significa basicamente atribuir caráter individual, pessoal ou particular a alguma coisa, personalizar. Já pensou então que os tecidos lá, carimbados, estampados com adinkra, cada um é de um jeito? Cada um é especial, é individual, é personalizado, né? Porque ele é feito a partir da combinação daqueles símbolos. Customizar é isso, né? É dar um caráter pessoal, personalizado. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma transformação em um espaço, como o meu quarto, por exemplo, eu estou dando uma personalizada, ou seja, eu estou deixando aquilo do jeito que eu gostaria que ficasse. Vamos lá, então, agora chegou a hora de pôr a mão na massa, né? Vamos, então, agora fazer efetivamente o que nós nos propomos, que são os carimbos para que a gente possa colocar ou em uma folha ou em um tecido. O tecido você precisa perguntar para um responsável para poder ver qual é o que você vai poder utilizar. Então, primeiro converse com ele. Olha só o que eu fiz aqui, preste atenção, eu preparei todo o espaço que eu vou trabalhar, tá vendo? Então eu forrei a superfície da mesa. Por quê? Porque como a gente vai mexer com tinta, com algumas coisas que podem sujar, é importante que você garanta um espaço onde esteja protegido para que se você sujar alguma coisa não tenha problema depois na hora de fazer a higiene. Mais uma vez, a importância de você chamar um responsável para te ajudar com tudo isso, para preparar este espaço, para ficar tudo organizado. Eu, no caso aqui, usei papel para forrar a mesa. Mas,
Se na sua casa tiver um plástico ou um tecido que possa ser utilizado para esse tipo de coisa, você pede ajuda para o responsável e coloca ali naquele espaço onde você possa ficar. E ache o lugar melhor, né? Pergunte onde é o melhor lugar para que você possa fazer esse trabalho, tá bom? Avisa lá o responsável que vai ter tinta e que você pode fazer sujeira, então precisa de um lugar bem confortável e também onde você possa fazer esse tipo de sujeira, tá bom? Olha só, então, para começar a gente iniciar pensando nos carimbos, eu vou te ensinar a fazer um carimbo, tá? E depois eu vou te dar outras ideias de como é que você pode também carimbar. Então, eu separei os materiais que a gente já tinha visto lá no começo. Para agora, para começar, lembra que eu falei para você sobre o isopor? Então, olha só, eu trouxe uma tampa de uma das embalagens que tinha lá na minha casa, reaproveitei, deixei lavada, bem bonitinha para poder usar. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente vai colocar, então, no próprio isopor, vai fazer um desenho que você quiser. Então, olha só, eu vou usar mais formas geométricas e desenhos que são aqueles mais fáceis. Então, dá uma olhada. Eu fiz aqui na minha tampa um coração, um triângulo e um losango. Então, eu tenho 3 tipos de desenhos que eu vou poder usar nos meus carimbos. Fiz o desenho usando o lápis normal, né? Não precisa de nada demais. Pronto, deixei o desenho marcado. Aí, o que a gente tem que fazer então para tirar ele daqui? Recortar. Então, é a hora que a gente vai pegar a tesoura para poder recortar. Em especial agora eu vou usar o losango e aí vou fazer o recorte. Então você vai lá com a sua tesourinha sem ponta, com cuidado e vai recortando. O isopor tem uma característica de ser bem fácil de cortar, de manusear. Então ele não é difícil para cortar. E aí você vai cortar o seu losango. Olha lá, então agora já cortei aqui, ó, estão vendo? Então peguei o isopor que eu já tinha marcado e cortei, ó. E aí eu cortei o losango, olha lá. Então o losango tá cortadinho. O que a gente vai fazer agora? Por isso que eu também pedi papelão. A gente vai pegar um pedacinho de papelão, olha lá, a prof pegou um pedaço de papelão, cortadinho, e aí a gente vai colar este isopor em cima. Então, a gente vai pegar a cola, vai passar cola ou no isopor ou no papelão e vai colar neste pedaço de papelão que a gente utilizou. E aí vai esperar secar, né? Então, esse momento, depois que você colou o isopor aqui, você precisa esperar um pouco para a cola secar. Enquanto o carimbo tá lá secando, que a gente passou a cola, olha só o que a gente vai fazer. Eu peguei um pedaço de papel, né? Um papel que eu tinha na minha casa já, que é esse papel que a gente chama de pardo. Ou você pode pegar uma folha de sulfite, um pedaço de papel que esteja disponível para você utilizar, porque a gente vai usar a tinta. Então, olha só, eu já comecei o meu trabalho, para você começar a ter uma ideia do que vai acontecer, tá vendo? Fiz muito parecido com as estampas adinkras, você percebeu? Só que eu usei outras formas, e aí eu vou te mostrar as outras dicas de usar o carimbo. A que eu mostrei fazendo com o isopor, você pode fazer formas diferenciadas. Mas, por exemplo, para um círculo, você vai usar a tampinha de garrafa, né? Que já é um círculo e aí você vai usar como carimbo. Então, não precisa produzir o círculo, por exemplo. Você pode usar também pedaço de papelão, da mesma forma que a gente fez com o isopor. Ah, não tem isopor aqui na minha casa, prof. Posso usar o pedaço do papelão? Pode, olha só, eu fiz até um molde também com um pedaço de papelão. Fiz o desenho de um pássaro, né? Só esse desenho não pode ter detalhes aqui no meio, porque na hora do carimbo não vai aparecer. E aí, usei para carimbar também. Feito isso, vamos então começar a nossa atividade. Olha só, então com o papel, o que a gente vai fazer? O carimbo que eu fiz com o losango, ó, já está pronto e já colou, ou seja, não vai se mexer quando eu for fazer o carimbo. Aí a gente vai fazer o seguinte, vai pegar a tinta guache, eu vou usar a tinta preta, já que eu comecei aqui com tinta preta. Você pode usar as cores que quiser. Essa é uma boa hora para usar a imaginação, então você pode fazer aí uma composição com as cores que você mais gosta, para depois colocar, quem sabe, isso como um quadro, ou algo que vai enfeitar o seu quarto ou algum espaço da casa, ou alguma coisa que você possa dar de presente para alguém. Então, ó, eu coloquei um pouquinho de tinta aqui nesse pratinho, aí você pode encontrar um recipiente que o adulto, né, que o seu responsável deixar você utilizar. E aí a gente vai mesmo fazer um carimbo. Você já usou um carimbo? Lembra como é? Então, ó, vou pegar o carimbo que eu já fiz, o losango, e vou passar na tinta preta, ó. E aí, mergulhei na tinta preta.
E você pode usar um pincel, ó. Vou usar esse pincel aqui para espalhar essa tinta em cima desse pedacinho de isopor. Olha o cuidado que você tem que ter agora. Não é para passar tinta no papelão, é para passar apenas no isopor, tá vendo? Então não pode passar em toda o seu carimbo, só ali onde tem o desenho que você fez do isopor. No caso da prof aqui, eu fiz um losango, então eu passei a tinta só ali, tá vendo? Pronto, o carimbo tá pronto, agora é só carimbar. Então a gente vai pegar a folha, a minha já tem alguns carimbos, ó, que eu fiz com tampinha, esse outro aqui eu fiz com o rolo do papel higiênico, e esse outro eu usei uma tampinha da tampa de outra tinta que eu tenho. E aí eu vou fazer um carimbo, ó. Você segura e vai carimbar em cima do papel. Segura um pouquinho e tira. Segura um pouquinho e tira. E vai fazendo isso até você perceber que a tinta já não tá mais tão certinha. E aí, quando você vir, você vai ver que o carimbo ficou lá marcadinho no seu papel. E aí você faz quantos você quiser. Nesse meu pedaço de papel, eu carimbei várias vezes em fileira. Você pode carimbar algumas vezes, pode fazer um maior e carimbar apenas uma vez. Você é quem escolhe a forma como vai fazer. Para o papel, eu usei a tinta guache. Então, olha só, depois você coloca para secar e deixa lá separadinho, não pode colocar nada em cima para não manchar. Deixa separado e depois ele vai secar. Lembra então que a gente viu que os símbolos adinkra são colocados e estampados em tecido, por isso que a gente falou lá no começo para ter tinta para tecido. Se você for fazer isso, eu vou te dar algumas dicas. A primeira, claro, é que você precisa de tinta para tecido. Então, vai precisar pedir para um responsável que providencie essa tinta que é especial. Por que não pode ser qualquer tinta, prof? Porque se eu colocar, por exemplo, tinta guache no tecido, quando eu lavar, aquela tinta vai sair. Então, ela não vai ficar com a estampa lá no tecido. Por isso que precisa ser essa que é específica para tecido. Então, precisa pedir a ajuda do responsável para ele te auxiliar com isso. Aí, eu vou te dar uma dica. Você vê com o seu responsável se existe uma máscara, que é esse novo acessório que a gente tem utilizado tanto e já faz parte do nosso visual, né? Quem que não quer combinar sua máscara com a roupa que está utilizando, né? Para não ficar tão diferente. Então, ó, eu peguei uma máscara que é branca e aí eu fiz alguns carimbos, ó. E esse carimbo que eu fiz tem um formato de peixe. Então, eu fiz esse peixinho e aí eu fiz um pouco menor para poder caber na máscara, porque a máscara não é tão grande. E aí eu vou te mostrar como é que a gente vai carimbar. Então, vamos lá. Agora a gente vai colocar o carimbo na nossa máscara. Eu já fiz alguns e vou mostrar como a gente vai fazer o próximo. Então, a gente vai pegar a tinta para tecido. Eu escolhi essa cor azul. Ela é muito parecida com a tinta guache, só a composição dela que é diferente para ela poder fixar no tecido. Já coloquei um pouquinho aqui no meu prato, ó, de tinta azul. E aí, o meu peixinho, ó, viram que ele já tá até azulzinho? Porque eu já fiz alguns carimbos aqui. Aí eu vou pegar o pincel e vou passar só no isopor, ó. Lembra que não é para passar por tudo, só onde eu coloquei o isopor. Passa com cuidado, ó. Terminou, a gente vai carimbar. Aí é só escolher na máscara onde é que você vai fazer o carimbo. Então, viram que eu já coloquei alguns peixinhos por aqui? Vou fazer um mais aqui no meio da minha máscara. Então, vou arrumar o tecido e vou colocar o carimbo aqui em cima. Segura um pouquinho e tira. E aí, quando você tirar, o carimbo vai estar com a forma do peixinho. Então, ó, esse aqui é o que eu acabei de fazer. Com a tinta para tecido, a gente não consegue carimbar várias vezes sem colocar novamente tinta. Então, para fazer outro peixinho, eu preciso novamente pegar a tinta e espalhá-la aqui, ó, tá? Para daí poder fazer um novo carimbo. Diferente da tinta guache no papel, porque o tecido tem uma outra composição e ele absorve mais a tinta, diferente do papel. E aí, por isso, cada vez que eu for fazer este carimbo, eu tenho que passar tinta novamente. Vou fazer mais um para você observar, ó. Coloca lá, escolhe o lugar, segura um pouquinho e daí retira com cuidado e o seu peixinho fica lá bem bonitinho na sua máscara.
Sempre com a ajuda de um responsável, você vai poder carimbar e aí você precisa pedir ajuda para qual é o tecido que você pode carimbar. Bom, a nossa aula está terminando, né? Eu espero que você fique bem, que continue se cuidando. Até a próxima aula. Tchau, tchau!